Capítulo 40. Nós vamos ler em Lucas capítulo 1, João capítulo 1, se você quiser deixar marcado aí. Peço a Ti, Espírito Santo, que no nome de Jesus Cristo nos dê o seu entendimento, a sua sensibilidade. Abra a nossa visão, nos dê, meu Deus, a sua clareza. Torna, meu Deus, abençoado essas escolas de treinamento de líderes, lá no Ministério Dupla Honra, no Ministério Internacional Plenitude de Deus. Torna abençoado, meu Deus, aqui em Caldas, em Crixás, meu Deus, aonde tiver com uma porta aberta com essas bandeiras proféticas do Senhor, nos ajuda a estabelecer essas escolas com professores, com alunos, meu Deus, e que o material seja de bom grado, meu Deus, e com uma boa qualidade. Declaramos no nome de Jesus Cristo, desde já frustrado todos os planos, todas as resistências, todas as obras do inferno. Declaramos liberdade de tempo, liberdade financeira, declaramos liberdade, meu Deus, dos trabalhos, meu Deus, das atividades, da família, para que possam haver muitos obreiros teólogos na sua casa. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje eu trouxe o Feliciano comigo. Levanta a mão aí, Feliciano. Feliciano, discípulo amado nosso aí. Vem comigo hoje. A minha esposa ia vir, mas nós não planejamos tão bem, mas tem um acampamento acontecendo dentro da minha casa com três, tem só dois agora, com duas discípulas que estão nos processos meio difíceis, então elas estão em casa desde sexta-feira. Comendo, bebendo, dormindo, ministrando, comendo, bebendo, dormindo, apanhando, ministrando. Deus está fazendo a obra. Eu falei, o que eu vou subir daqui hoje? Eu liguei em casa agora e a minha esposa estava lá dando o discipulado para elas. E eu aqui dando o discipulado para o Feliciano. Então, como ele não foi no culto no domingo, né, Feliciano? Aí ele hoje já está pegando 3 ou 4 pregações. É assim que acontece. Quando você nega fogo de um lado, Deus pega do outro. Eu não falei para ele que ia ter esse monte de pregação, né? Amados, eu quero falar um pouquinho de João Batista e de Jesus Cristo. A Bíblia diz em Isaías, no capítulo 40, no versículo 3: Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda do Senhor. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro será abatido. E o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Vós que diz, clama, e alguém diz, o que é de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Essa aqui é uma profecia que se diz respeito à vida de João Batista, a vinda dele. Ele viria para preparar o caminho do Senhor. João Batista e Jesus eram primos, eram da mesma parentela. Só que João Batista nasceu primeiro, pelo menos aí, cerca de uns 6 meses a 1 ano, menos de 1 ano, 6 meses mais ou menos, diferença. Esse João Batista veio com o objetivo de apresentar Jesus ao mundo, com o objetivo de estar fazendo parte do programa e do projeto de Deus. A palavra dele era aquela palavra abençoada que nós sabemos ali, né? Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura. Era uma palavra muito firme do ministério desse homem. Milhares de anos antes dele nascer, como nós vamos ver lá em Lucas capítulo 1, ele foi profetizado que ele viria. Então aqui nós estamos em Isaías, e nós vamos ver lá no livro de Lucas, João Batista, filho de Zacarias com Isabel, que era um casal estéril, eles foram recebidos, o anjo veio e profetizou que João Batista viria. Ele profetizou que João Batista iria chegar. Então João Batista veio ao mundo com um propósito, o propósito de preparar o caminho do Senhor, o propósito de estar com o Senhor. Vamos lá em Lucas agora. Lucas capítulo 1. Vamos ver aqui.
capítulo 1, versículo 57. O pai de João Batista, Zacarias, era sacerdote, e ele cumpria com aquele ritual, todo ano, na Páscoa, de estar ali no templo, oferecendo sacrifícios. João Batista, por desígnio humano, ele teria que ocupar o lugar de seu pai Zacarias quando ele viesse a morrer. Ele teria que dar continuidade na linhagem sacerdotal. Mas o que Deus fez? Deus interrompeu esse ciclo vicioso que havia no sacerdócio, e da vida de João Batista ele levantou então um profeta, alguém que tinha o objetivo de contestar, de apontar o caminho, alguém que tinha o objetivo de estar ali com o Senhor. Aí no versículo 57 a Bíblia diz assim: completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. No versículo 60, e respondendo sua mãe disse: não, porém será chamado João. Eles queriam dar o mesmo nome do pai para a criança, mas a direção de Deus é que ele deveria chamar-se João. Muitas vezes nós queremos que as coisas se repitam como a gente vê ou como estamos acostumados, mas o Senhor ele tem uma maneira de mudar a nossa história de vida. Nem sempre nós vamos fazer aquilo que nós queremos, nem sempre nós vamos estar na posição que queremos, nem sempre nós vamos querer nos expor da maneira que gostaríamos. Deus interviu na vida de João Batista. Ele teria que ser um sacerdote, porque o pai dele era sacerdote, e por isso ele tinha que cumprir. Mas Deus interferiu e falou: não, você vai preparar o caminho do meu filho, você vai ser um profeta. Por isso é importante nós entendermos que quem escolhe o que seremos não somos nós. Nós não fazemos o que queremos na casa de Deus. Nós não escolhemos: eu quero cantar, eu quero pregar. Nós não escolhemos isso, mas nós vamos servindo ao Senhor, e o Senhor vai brilhando a nossa vida e vai nos mostrando o que nós devemos ser. Então aqui, ele mudou, Deus mudou tudo, já deu até outro nome para ele. O pai de Zacarias, de João Batista, veja aí comigo no capítulo 1 ainda, versículo 76. E tu, ó menino, serás chamado o quê? Profeta do Altíssimo. Mas ele era filho de sacerdote, ele tinha que dar continuidade, mas Deus interrompeu e fez dele um profeta. Por isso é importante nós respeitarmos as escolhas que Deus faz para a nossa vida. E ele, como profeta, segundo Isaías capítulo 40, ele tinha que apontar, ele tinha que mostrar, ele tinha que trazer à luz o que Jesus seria. Amém, queridos? Amém. Fala para o seu irmão: Deus tem um chamado para você. Obedeça a esse chamado. Ainda no ventre da sua mãe, Zacarias foi visitado por Maria, que já estava com Jesus no seu ventre. Capítulo 1, no verso 39. Presta atenção nisso. Naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas e a uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. Eles eram parentes. Aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, o que aconteceu? A criancinha saltou, estremeceu no ventre. E o que aconteceu com Isabel? Foi cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque o batizador estava ali. Glória a Deus. Ainda no ventre, o batizador, chamado Jesus, o Filho de Deus, porque ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. João Batista ia preparar o caminho para o Senhor, só que ele não estava pronto ainda, no ventre, no período de formação dele, antes de nascer. Isabel foi visitada pela sua parenta Maria, e Jesus já estava lá. Quando João Batista, as duas se saudaram, João Batista foi impactado desde o ventre da mãe dele pelo poder do Espírito, de tal maneira que foi uma unção de dupla honra. Não vou fazer propaganda da igreja não, irmãos.
Foi uma unção de dupla honra. Por quê? Tocou a vida da mãe e tocou automaticamente a vida do filho. Houve um impacto. Foi um batismo de fogo, de poder na vida de João Batista desde o ventre. O que o Senhor disse para Jeremias? Antes de você nascer eu te conheci e te constituí um profeta às nações. Jesus derramou sobre João Batista o poder do Espírito, e ele foi tocado, e a sua mãe também, ele ali no ventre. Ele não era uma simples pessoa. Por que você acha que Jesus disse que dentre os nascidos de mulher, João Batista era o maior que tinha? Porque ele foi o primeiro que recebeu, ainda no ventre da sua mãe, o poder do Espírito Santo. Ele recebeu lá no ventre aquele batismo. E aí nós podemos ver aqui que a mãe dele também ficou cheia do Espírito Santo, deu um cântico espiritual, e gritou e cantou aquela coisa toda, e aí ele nasce. Só que ele já nasce batizado no poder do Espírito. Ele já nasce impactado com uma experiência com o Espírito Santo muito intensa. O dia que nós estávamos conversando, eu e o bispo, que ele falou para me ministrar, e eu pensei comigo, falei, mas que palavra que eu poderia ministrar? Na hora, o Espírito Santo falou para mim, você vai ministrar sobre João Batista e Jesus. Dentro do carro, irmãos. Deus já falou comigo na gente indo para Caldas Novas. Eu falei, Senhor, é essa palavra? É essa palavra. Então ele sabe o porquê que nós vamos estar compartilhando isso. Só recapitulando, João Batista foi chamado milênios, mais de 1000 anos antes. Quando a mãe dele ficou grávida, no ventre, ele já foi cheio do Espírito Santo, e a sua mãe também. Vai gravando tudo isso aí. Nasceu. Quando ele nasceu, o Senhor já interrompeu a questão dele ser da linhagem sacerdotal, porque o sacerdócio estava corrompido. O sacerdócio só aproveitava das coisas, e Deus queria trazer um novo tempo, uma nova história. Deus queria mudar o sentido daquele povo, que era um povo que só esperava receber. Era um povo que só esperava para receber. Eles iam na Páscoa só para receber. Tudo que eles faziam era para receber. O sacerdócio orava por eles na presença de Deus. Era uma codependência terrível dos sacerdotes. Para pedir perdão para o pecado, precisavam do sacerdote. Para tudo. Eles não tinham vida espiritual própria. E a maneira que Deus encontrou de interromper aquele fluxo negativo foi trazendo uma voz profética que fosse cheia do Espírito Santo desde o ventre. Não podia ter contato com esse mundo. Glória a Deus. E foi isso que aconteceu com João Batista. A Bíblia diz, como nós vimos, ele era profeta do Altíssimo, a Bíblia está dizendo aqui. E ele iria preparar os seus caminhos e dar ao seu povo conhecimento versículo 77 do capítulo 1, veja aí comigo. Ele ia dar conhecimento ao povo da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia, para alumiar os que estão assentados em trevas e sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de se mostrar a Israel. Fala para o teu irmão, toda voz profética, mesmo que seja ungida, haverá um tempo de preparação. Não importa, querido, se você foi batizado com fogo, língua estranha, viu o anjo e foi arrebatado, não importa. Haverá um tempo em que Deus vai te arrastar para o deserto. E essa é a especialidade do Espírito Santo. Ele levou João Batista para o deserto, e João Batista ficou no deserto até mais ou menos seus 30 anos. Saiu do templo, saiu do luxo que tinha os sacerdotes e foi para o deserto e ficou lá jejuando, orando, comendo gafanhoto e mel silvestre e pregando, fazendo tudo o contrário
que os sacerdotes faziam? Os sacerdotes ficavam dentro do templo. João Batista foi para o deserto porque o Espírito Santo, que tocou ele no ventre da mãe dele, já arrastou ele para o deserto, tornou ele diferente, tornou ele esquisito. Levar para o deserto é uma especialidade do Espírito Santo. Ele fez isso com Jesus em Lucas capítulo 4. Pegou Jesus e levou para o deserto para ser tentado pelo diabo. Nenhuma tentação, nenhum desejo, nenhum ataque do inferno chega perto de você ou de mim se não for por permissão. Todas as provações na carne, no corpo, na alma e no espírito é para poder testar o nosso grau de fidelidade. Todas. E o diabo não leva ninguém para o pecado. O diabo simplesmente leva as pessoas que querem pecar. É diferente. O Espírito Santo levou João Batista para o deserto. Ele ficou lá sendo preparado durante cerca de 30 anos. Agora pensa comigo aqui uma coisa. Ele teve desde o ventre um conhecimento de quem era Jesus. Ele sabia o que o ministério dele tinha que fazer. Ele tinha que pregar a salvação, o arrependimento. Ele tinha que tirar as pessoas das trevas e da morte. Ele tinha que pregar uma palavra que aplanasse os caminhos, tirasse as pessoas do buraco. Só que João Batista só sabia pregar paulada. Ele só pregava um tipo de palavra. O tipo de palavra dele é: arrependa-te, raça de víboras. E era só cacetada. Tanto é que hoje, quando fala João Batista, tem gente que fala assim: não, meu ministério é João Batista, porque pensa que é só bater. Mas se você ver aqui, o ministério dele não era só para isso. Olha de novo aqui, veja comigo aqui, do capítulo 1, versículo 77. Ele tinha que dar conhecimento da salvação, remissão dos pecados. Ele tinha que alumiar os que estavam sentados em trevas sombra da morte e dirigir os seus caminhos, seus pés pelo caminho da paz. Não era só uma palavra atribulada que batia. Só que essa outra face de uma palavra amiga, aconselhadora, que dirigia, uma palavra que fazia com que as pessoas se sentissem bem, ele não iria aprender sozinho. Fala para o teu irmão: algumas coisas você vai aprender sozinho. Fala para ele. Mas outros você tem que aprender com Jesus. Porque Jesus é que é o Senhor dos ministérios. Efésios 4, versículo 11 diz que uns ele deu para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Jesus é quem cuida dos ministérios. O Espírito Santo é o que cuida dos dons espirituais. Dom de profecia, palavra profética, visão, fé, é o Espírito Santo. Ele cuida disso. Então tudo que diz respeito ao ministério, a servir na casa de Deus, é uma referência a Jesus. Então se eu quero que o meu ministério tenha uma clareza, eu não posso simplesmente ter uma opção de ser uma pessoa dura como um João Batista. Eu preciso aprender com o Cordeiro de Deus. Eu preciso aprender a maneira que Jesus tem de exortar, de ensinar, de edificar, de direcionar. E nós podemos ver que João Batista, quando as pessoas perguntavam as coisas para ele, veja comigo aqui no capítulo 3. Capítulo 3, veja aqui. A pregação de João Batista. Versículo 3: percorreu toda a terra ao redor do Jordão. Versículo 3: pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Estão seguindo aí o versículo 4? Que diz: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitar as suas veredas. Versículo 6: toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele. Olha o que ele falava: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzem frutos de arrependimento, e não comecei a dizer: vós mesmos temos por pai Abraão, porque eu vos digo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. E outra coisa, olha a outra mensagem gostosa dele. E olha mais, hein? O machado está posto à raiz. Toda árvore que não produzir fruto, Deus vai cortar, vai lançar para o fogo, acabou. Era assim que João Batista pregava. Glória a Deus.
E tem gente que gosta só de pancada, né? Tem gente que fala assim, ixi, hoje é o pastor que vai dar pancada, é aquele pastor da pancada. Todo mundo fica feliz, às vezes, de apanhar, né? A vida é tão difícil, né? Tem gente que gosta para continuar apanhando, né? João Batista, ele só pregava esse estilo de palavra. Tanto é que ele foi lá confrontar o rei. Ó, você está casando pela segunda vez aí? Não pode. O que aconteceu? Mandaram pedir a cabeça dele. Porque o tipo de palavra que aquele ministério trazia era só um tipo de palavra muito firme, não estava errada, mas ele precisava ser treinado. Ele precisava entender a diferença de reconhecer uma autoridade e de submeter a uma autoridade. Existe uma diferença muito grande de nós reconhecermos que fulano é tal ministério. Todo mundo reconhece, amém? Mas você submete a ele? Não, é submeter. Não submete. Como igreja local, como igreja universal a nível de mundo, nós precisamos aprender com essa dupla de ministérios. João Batista foi capaz de aceitar sair do palácio, foi capaz de aceitar a unção do Espírito desde o ventre, foi capaz de ficar no deserto pregando só um tipo de mensagem, machado na raiz, raspa de víboras, conserta a vida, fogo do inferno, era só esse tipo de mensagem. E confrontar pessoas, era esse tipo de mensagem. Mas o Senhor quer que nós possamos aprender com Ele, que o Senhor existe outro lado. O cordeiro também é um leão, amém, queridos? Amém. Jesus é o leão da tribo de Judá, mas ele também é o cordeiro de Deus que salva. Amém. Ele é o cordeiro, o equilíbrio do chamado. E nós podemos ver agora aqui, vamos um pouquinho mais para frente aqui, nós vamos em João. Quero que você abra a sua Bíblia comigo lá em João. Então as mensagens de João Batista, terminando aqui no verso 16, volta aí no Lucas 3 aí, ele diz assim, que ele vos batize com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Ele vos batizará com... João tinha uma outra característica, o ministério de indicar as coisas boas, mas não de sujeitar as coisas boas que ele indica. O ministério que ele indicava, olha, eu sou esse cara, mas está chegando alguém aí que eu não sou digno nem de desatar a correia da sandália dele. Ele nos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele indicava muito bem, ele mostrou para as pessoas. Agora nós vamos lá para João capítulo 1. Nosso ministério não pode ser só de indicar. Nós temos que aprender a viver as nossas indicações. Lê esse livro aqui que é ótimo. Não li não, mas só me falar que é ótimo. Não lê não. Se a pessoa você não leu, não experimentou, não, mas como você sabe, não me falaram. Nós temos que indicar aquilo que nós experimentamos. Jesus disse o seguinte: vós sereis minhas testemunhas. Testemunha é aquela que presencia, que experimenta o momento. Nós não podemos simplesmente apontar o caminho, nós temos que estar no caminho. Nós não podemos apenas indicar, nós temos que fazer das indicações a nossa vida. Olha o que João disse aqui, esse João, João Batista. Capítulo 1, no versículo 29. 28. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando, ele estava exercendo o ministério dele. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João viu Jesus, o que ele disse dele? Indicou de novo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí de novo, ele indica de novo, no versículo 36. No dia seguinte, verso 35, João estava outra vez ali na companhia de 2 dos seus discípulos.
E vendo passar a Jesus, verso 36, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. Novamente ele o que? Indicou. Presta atenção no que está acontecendo aqui, queridos. João desenvolveu o ministério dele, mas ele não tinha capacidade. Ele reconhecia Jesus como autoridade. Presta atenção nisso. Mas ele não era capaz de entrar debaixo de Jesus e de se tornar um discípulo de Jesus. Ele falou para os soldados, para as prostitutas, ele falou para o governador, ele falou para os discípulos dele que Jesus era o que tirava o pecado do mundo, e que ele batizava com fogo, e que ele transformava a vida. Mas ele próprio não entrou debaixo das suas indicativas. Ele próprio não se permitiu estar debaixo do ministério de Jesus. Agora veja que coisa estranha. Jesus se permitiu ser batizado por ele, porque Jesus reconhecia a autoridade de João. E entrou debaixo. E falou: não, você tem que me batizar para cumprir a justiça de Deus. Mas o próprio João Batista não quis. Ele só ficava indicando, apontando o caminho, mostrando o que as pessoas precisavam fazer. Porque ele havia na vida dele um reconhecimento da autoridade de Jesus. E eu tenho algo para poder falar para você, que é um pouco até meio João Batista, meio firme que eu vou falar. Mas todo aquele que não consegue se sujeitar à autoridade que ele conhece, ele vai perder a justiça de Deus na vida dele. Todo aquele que está na casa de Deus é um membro, é um obreiro, é um bispo, é pastor, é um profeta, seja o que for. Se ele reconhece os seus líderes como autoridade, glória a Deus, está tudo bem, velho. Se ele indica a sua igreja, está ótimo. Se ele indica o que acontece na sua igreja, está ótimo. Se ele indica que na casa de Deus tem boas pessoas, está ótimo. Mas as suas indicativas devem andar conectadas com a sua própria vida. Nós não podemos ser apenas espectadores da ação do Cordeiro de Deus na terra. João estava batizando, mostrando o que as pessoas tinham que fazer. Mas ele não estava submisso ao que Jesus veio fazer. Porque até então, a palavra profética na terra era de João. Mas ele não estava disposto a aprender com Jesus. Imagina comigo quão formosa e quão forte seria a equipe ministerial de Jesus se João tivesse se submetido ao ministério de Jesus e não ficar andando paralelamente com Jesus e apontando para as pessoas o que Jesus fazia. Ele o conhecia porque ele era seu parente. E ele foi o primeiro a ser tocado pelo Espírito Santo através da vida de Jesus. Ele apontou certo parte do seu ministério, mas ele não foi capaz de se submeter ao que ele acreditava. Não basta conhecer, eu tenho que submeter ao que eu conheço. Jó disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Então cada um de nós que somos obreiros, que temos pessoas que estão sobre nós, precisamos parar de simplesmente reconhecer a autoridade. Esses dias eu entrei assim numa crise pessoal muito intensa. Eu tenho várias todos os dias, mas essa foi muito forte. E eu fiquei assim muito atribulado, angustiado. Aí eu procurei um pastor, um amigo meu, que estudou comigo no seminário. Na época nós éramos 2 alunos, e fui lá no escritório da igreja e falei: cara, eu estou tão atribulado com isso, estou nervoso dentro de casa, estou irritado com meus filhos, irritado com a minha esposa, não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo. Aí ele ficou todo sem jeito, porque ele não imaginava que eu fosse me sujeitar a ele. Eu falei assim: por que você está me olhando assim? Ele falou: mas você veio me procurar?
Eu falei, sim, eu vejo autoridade em você para poder fazer o que eu estou te pedindo. Eu estou sujeitando a minha vida, meu casamento a você. Aí ele falou assim para mim, muito obrigado por que você está fazendo isso. Ele ficou todo desconcertado. Mas eu fui porque eu via que ele tinha autoridade daquilo que eu precisava falar naquela hora, e ele me aconselhou. Todo jeitinho, pisando em ovos, eu falei para ele assim, amado, eu te procurei, pode falar, cara.